Olá vocês, o VAR, já vou falar sobre isso. Mas antes queria comentar sobre a grande expectativa que tinha em relação ao que o Flamengo poderia apresentar hoje diante do Santos, depois da semana livre de treino, muito porque temos acompanhado nas últimas semanas uma pequena destruição do trabalho anterior do Jorge Jesus, que deixou um Flamengo pronto, mas chegou o Domenech. É um técnico novo, tá entendendo o elenco e quer colocar as suas ideias. Então, em meio a esse choque, começamos a notar um Flamengo irreconhecível dentro de campo, e a semana livre veio também para poder mostrar, será que agora no jogo tem como enxergar alguma evolução, alguma mudança? Claramente hoje contra o Santos, o Flamengo se apresentou positivamente dentro de campo, criou jogadas, ainda apresenta falhas defensivas, mas já se nota que é um outro tipo de jogo. Toda mudança de mentalidade exige um tempo, não tem como, é a adaptação dos jogadores, do treinador e a entrega dentro de campo. O jogo posicional, que é o que se fala do Domenech, essa ideia, a questão do Guardiola, exige tempo e continuidade no treinamento. Hoje o calendário brasileiro não permite nenhuma das duas coisas. Então, talvez durante algumas rodadas o torcedor do Flamengo sofra bastante. Agora, sobre o Santos. Contra o Palmeiras, o Santos fez uma péssima partida e foi tão ruim que o Palmeiras saiu exaltado daquele jogo, né? Iludiu os torcedores, iludiu a imprensa, esperava-se que ia chegar contra o Bahia e destruir. Eu, particularmente, não fiquei iludida, porque acho que a gente tem que enxergar também quando a evolução ela é absoluta dentro de campo e quando a gente realmente fica empolgado, porque é uma pequena evolução perto do desastre que era apresentado, o que era o caso do Palmeiras. O jogo contra o Bahia deixou isso muito claro. Então o Santos tinha jogado muito mal e hoje jogou muito bem. Teve volta de seus desfalques, acho que o Marinho faz uma diferença absurda dentro de campo. O Raniel jogou demais, o Santos foi buscar o gol, quis a partida, deu muito trabalho para a defesa do Flamengo. O Marinho brincou ali no primeiro gol, né? Mas para falar hoje do Santos, queria destacar também o goleiro. O João Paulo tá de parabéns, acho impressionante um goleiro que tá chegando agora no profissional, encarar com tanta frieza atacantes que são tão importantes no cenário brasileiro, tão exaltados. Então foi bem impressionante. Mas para falar da partida do Santos é inevitável, tem que falar do VAR. E aí para falar do VAR, eu acho que a gente tem que separar o que é regra e o que a gente gostaria ou acredita ser o melhor caminho para o futebol. Impedimento é impedimento, tem que anular. Sobre o segundo gol, o que eu gostaria de dizer, e a minha opinião particular, é que sou contra esse tipo de anulação de lance. E seria contra independentemente de ser meu time ou não ser. Muito porque o jogador não atrapalha na conclusão da jogada. Ele não atrapalha a zaga, ele não atrapalha o goleiro, a bola não pegou na mão dele. Então é um pouco injusto que um gol feito de falta, um gol super legal, seja anulado dessa forma. Mas entendo que, diante da regra do que está escrito, e é o que temos que seguir, é o correto. Então não houve erro, mas ainda assim existe uma discordância da minha parte. Porque estou com um ranço do VAR no Brasil, gosto do VAR, acho que a tecnologia tem tudo para tornar o futebol mais justo, ainda que nos tire tantas coisas que nos trouxeram até aqui, até de crenças do futebol, o que forma a paixão da torcida e o emocionante de um jogo. Mas, no Brasil, o VAR demora uma eternidade, então nunca foi tão confortável apitar um jogo no Brasil quanto agora. Por quê? Não tem torcida e tem o VAR. Então o árbitro não tá seguro com a escolha dele, ou ele quer ouvir a opinião lá do pessoal, o que ele faz? Ele espera. E fica todo mundo esperando. Se você quiser na sua casa fazer um macarrão, sentar na sala, esperar a boa vontade deles, vai dar tempo. Fica sossegado que dá tempo. Porque é uma eternidade. Se os jogadores forem pressionar, o que vai acontecer? Vai tomar amarelo. Porque o árbitro é soberano ali dentro de campo. Então se alguém encher o saco porque ele tá demorando, vai lá dar cartão, quem se ferra é o clube. Então o que a gente faz? Viramos todos reféns do VAR. Brincaram ontem sobre o Gatito chutando a cabine da telinha do VAR. Que ok, é uma atitude complicada para um cara do esporte, para um atleta. Mas ele como humano, eu entendo aquela reação saindo de campo. Pelo ódio, né, das escolhas que são tomadas, ou, mais do que essa demora que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, no jogo do Botafogo. Intervenções desnecessárias. Quando não é necessário chamar o árbitro em campo porque ele viu a jogada, ele deixou seguir, e não foi algo que precisa
ser comunicado. E é nessas que a gente vai ficando refém da tecnologia, que não funciona bem no Brasil e tem que melhorar, assim, muito, muito, muito. Mas muito. Pra melhorar, pra ficar bom, tem que melhorar muito. Sobre o jogo como um todo, legal de assistir. Um jogo aberto em que os times procuraram gol, tentaram construir. Porque vocês sabem, eu tô de saco cheio do que temos acompanhado no cenário brasileiro. Jogos ruins, baixo nível técnico, pouca emoção. E hoje não, hoje foi legal. A gente teve volume de jogo, algo que tem feito muita falta. Muito diferente do que fomos obrigados a assistir hoje de manhã no clássico Corinthians e São Paulo, né? São Paulo e Corinthians, porque foi no Morumbi, às 11 da manhã, 30 graus. Sempre as pessoas apontam a questão do calor como dificuldade para o desempenho dentro de campo, mas a situação de pandemia em que vivemos agora, 5 substituições ajudam bastante a não cair tanto o nível, porque você troca basicamente metade do seu time. Então foi um jogo bem difícil de assistir. Primeiro tempo, o São Paulo buscou bastante o jogo, queria o gol. Tinha a questão da ausência do Daniel Alves, que hoje foi bem substituído pelo Hernanes, mas ainda assim o nível muito baixo e jogo resolvido ali, graças à qualidade de 2 jogadores jovens, Toró e Brenner, que resolveram a vida do Diniz e trouxeram paz aí pra ele. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer amanhã um vídeo falando sobre o Corinthians especificamente, porque eu vi muita gente pedindo a cabeça do Thiago Nunes e desejando o Carille de volta. Então, dentro dessa rodada toda, com tanta coisa por dizer sobre vários times, o que fica de lição é bem básico, que é possível, ainda que com limitações e dificuldades, ter um futebol propositivo. Assistir um jogo bem jogado em relação à criação de jogadas e busca pelo gol é só o que a gente pede. Ninguém aqui tá pedindo show de futebol, assistir uma Champions League, porque isso a gente sabe que não vai acontecer. Mas é um mínimo de respeito por quem acompanha o futebol brasileiro. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.